Aleluia. Deus seja louvado, amém. Tome o seu assento no nome de Jesus. Eu quero procurar ser breve na minha mensagem, até porque a mensagem não é muito extensa, amém. Na manhã de hoje nós estaremos falando sobre a segunda parte da nossa mensagem, o reino e eu, amém. Nós vimos na semana passada, aqui resumidamente, que quando nós falamos do reino, nós estamos a falar da habitação de Deus, amém? Quando nós falamos do reino, isso, prepara mesmo aí já a tua agenda, o teu caderno, o teu bloco de notas. Eu gosto assim, quando as pessoas vêm equipadas. Esse sinal, sabe o que isso é um indicador? É um indicador de que você quer aprender. Quando você vê isso na igreja, isso aqui não absorve tudo, amém? Quando você vem preparado, é um indicador do que você quer aprender. E quando você tem o desejo de aprender, é aí onde você começa a crescer. Só duas pessoas, entendeu? Nem foram duas, foi uma e meia. Amém? Então veja aí, nós vimos que o reino de Deus, para nós falarmos do reino de Deus, nós estamos a falar da habitação de Deus, amém? Da morada de Deus. E como qualquer outro reino, qualquer outra nação, qualquer outro povo, o reino de Deus, ele tem uma cultura, própria, amém? Nós temos aqui exemplos, por exemplo, de vestes africanas. Hoje ninguém está trajado à moda africana. Elias tentou aldrabar um pouco, fez aqui uma miscelânea de estilos, mas ninguém está no estilo africano. Nós vimos, por exemplo, e usamos esse exemplo, que se você for com vestes tipicamente africanas para a Europa, para os Estados Unidos, quem lhe vir passar vai logo identificar que ali está aqui, por conta da imagem que você estará a apresentar, né? Nós mesmo a nível do nosso país, nós temos províncias com culturas, hábitos e costumes completamente Se você vir alguém trajado a samacaca, você vai identificar que aquela pessoa é de que zona? Aqui são os de 60 e de 50 como eu, é que sabem. Os de 80, de 90, os de 2000. Viram só os de 40? Como pastores que responderam bem. Então, veja, para dizer o quê? Que o reino de Deus, como qualquer outro reino, como qualquer outra nação, ela tem uma cultura própria. E a cultura do reino de Deus, nós vimos que era o quê? É isso só. Glória e poder. A cultura do reino era o quê? É o quê? Quando Deus se manifestava no meio do povo, duas coisas aconteciam. Ou as pessoas tinham acesso à glória de Deus, ou as pessoas faziam o quê? Recebiam o poder de Deus. Quando Jesus Cristo ia embora, ele disse aos seus discípulos: recebereis o quê? Somebody say power. São 3 pessoas. Vamos lá, alguém diga power. Jesus disse: recebereis poder. E o poder era para fazer o quê? Para manifestar o quê? A cultura do reino. Ou seja, vocês vão estar aqui na terra, as pessoas vão olhar para vocês como homens, mas vão identificar uma característica diferente de outras culturas, de outras religiões. A Bíblia vai falar, por exemplo, que os apóstolos expulsavam demônios e veio um homem e disse: quanto é que eu posso pagar para poder fazer o quê? Receber essa cultura, receber esse poder. Então nós todos podemos ser homens, estar na terra, e eram pessoas que
que já adivinhavam, que já experimentavam outras culturas. Mas quando eles viram o poder que os apóstolos manifestavam, aquele homem queria fazer o quê? Queria comprar. Ele disse: quanto é que eu posso te dar para vocês me passarem isso? Porque eles identificaram uma cultura o quê? Completamente o quê? Diferente. Então nós vimos na semana passada que Deus nos estabelece na terra para sermos os seus o quê? Representantes. Essa representação não pode ser feita de qualquer forma. Ela deve ser sempre acompanhada do quê? Da cultura do reino. Se você for, e o exemplo que nós demos é que aqui em Angola, por exemplo, maio, dia 25, não é? Que celebra o dia da África. No dia da África nós temos a cultura, o costume, até nas instituições, empresas, escolas, de estarmos o quê? Trajados à maneira ou à moda o quê? Mas se você for para British School, they don't dress like that. Eles não se vestem dessa forma. Por quê? Porque eles vão dizer: nós somos britânicos, nós somos da Inglaterra. Amém? Passou agora, eu acho que já passou, ou vai passar, passou agora dia 25 de qualquer coisa, o dia da liberdade de Portugal, quem sabe? Dia 25 de quê? 25 de abril, já passou ou vai passar agora? Vai passar agora, né? No dia 25 de abril, se você for para a escola portuguesa, eles têm eventos, embaixada portuguesa, eles têm eventos de acordo à celebração daquelas festividades. Você vai para um Zingambande, você vai para o 1º de maio, escola comercial e mel. Eles não estão a fazer nada a respeito daquilo. Por quê? Porque nós somos outra realidade, nós somos outra cultura. Por que o pastor está a dar esses exemplos? Porque essas entidades, embaixada portuguesa, escola britânica, a embaixada americana, são entidades que estão dentro de uma nação, mas que representam o quê? Uma outra nação, que representam uma outra cultura. Amém? Se você for para a escola portuguesa, para a escola inglesa e qualquer outra escola internacional, o plano curricular deles é completamente o quê? Diferente do nosso. Na iniciação já tem 3 línguas para o teu filho aprender. Aqui você começa a aprender na 9ª, se o professor vier. Se o professor de língua estrangeira o que aparecer. De outro modo, são cursos particulares. Pastor, está errado. Amém? O plano curricular é completamente diferente. Por quê? Porque a cultura a que eles representam é o quê? Você conseguiu perceber alguma coisa? Deus quer que a tua vida na terra seja completamente diferente da vida dos outros. Deus quer que a tua vida seja totalmente diferente dos demais. Por isso é que Ele te deu poder, por isso é que Ele quer te dar acesso à glória, para você manifestar o reino com toda a excelência a que o reino tem direito e a que você merece. Eu posso ouvir um amém? Alguém celebra o Rei? Aleluia! Nessa manhã nós vamos aqui viajar sobre alguns pontos sobre quem herdará o reino, o que é necessário fazer para herdar o reino e tudo isso, amém? Abra aí rapidamente Marcos, capítulo número 10. Marcos 10, 14. Vamos começar no 13, amém? Quem já achou, me diga amém. Quem não achou, diga eu vou achar. Hoje você vai ter um pouco de paciência, porque o culto hoje vai ser muito bíblico, amém? Vamos abrir mesmo muita Bíblia, amém? Nós estamos a crer em Deus por um milagre, e esse milagre vai acontecer ainda esse ano, nos próximos dias. E você vai fazer parte disso. E deixa eu explicar qual é o milagre. Nós queremos montar aqui são 4 telas, né, pastora? Quantas, pastora? 3 telas, amém? Então, naqueles dias que tiver muita Bíblia, você não vai lutar, você só vai anotar. A comunicação, a imagem vai abrir aí, você vai ler, amém? Aplaudir tá bom, né?
Tá bom aplaudir? Aplaudir, tá bom. Mas você sabe que nós fomos para a loja e nós dissemos: we are citizens from the kingdom. We need 4 TVs. Eles falaram: there's no problem. We just need your money. No, I'm anointed. Rasaka coco pachita. E falaram: unção aqui não funciona. Money. Tivemos que voltar. Não conseguimos trazer as 4 televisões. Eu posso ouvir um amém da igreja? Já ninguém aplaudiu, vira? Lá nos cobraram, falaram: pode ter toda a unção do universo, papá pastor. Aqui é mesmo cachê. Money. Amém? Mas eu vou falar sobre isso no final, amém? Vou falar sobre isso no final. Marcos capítulo número 10, versículo número 3 diz assim: e traziam-lhe meninos para que o quê? Para que lhes tocasse. Mas os discípulos repreendiam aos que lhes traziam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhes: deixai vir os meninos a mim, e não os impeçais. Por quê? Porque do estás é o reino de Deus. Versículo 15: em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como menino, o que é que vai acontecer? De maneira alguma. O quê? Leia mais uma vez o versículo 14. Amém. Então veja, lá estava Jesus numa das suas conversas complexas. Amém. A Bíblia diz que, graças a Deus, você sabia que o grupo das pessoas que amavam Jesus era maior do que o grupo das pessoas que o odiavam? Você sabia disso? Você não sabia? Isso deve ser um padrão para a tua vida. Como assim, pastor? Óbvio que você não vai agradar a todos, mas você tem que ter mais pessoas a te amarem do que mais pessoas a te odiarem. Quando mais pessoas te odeiam do que te amam, pare de apontar para as pessoas. As pessoas não me entendem, as pessoas não me percebem. Para um pouco e faça uma introspeção, porque às vezes eu posso estar falhando em alguma coisa. Nós não estamos a dizer que todos vão nos aplaudir, que todos vão nos aceitar. Claro que não. Meu filho, me muda. Eu estou a sentir umas atmosferas a me puxar para uma dimensão. Então vou começar a ministrar nas pessoas. Estou a sentir muita unção. Essa música é profética. Eu hoje quero pregar. Quero pregar hoje. Não quero. Amém. Então veja, você sabia que nem todo mundo vai nos aplaudir nas nossas escolhas e nas nossas decisões? Mas nós não podemos ter todo mundo a nos odiar. O grosso das pessoas tem que nos dar love. E tem um grosso que olha para a tua empresa e diz: não, isso não vai dar certo. Não, aquilo não vai avançar. Aquilo, amém. O grosso das pessoas que amavam Jesus, por isso é que era até difícil saber onde Jesus estava. Por isso que era até difícil para eles prender Jesus. Porque era um grupo pequeno de pessoas que não queria a manifestação de Jesus. Você já imaginou se 5.000 pessoas não quisessem a manifestação de Jesus? Era fácil o quê? Prendê-lo antes do tempo. Porque os encontros de Jesus eram de 5, 7.000 pessoas sentadas a ouvi-lo. E mesmo quando há algumas ilustrações a nível dos filmes, você vê que às vezes vêm 5 fariseus, 3 fariseus, 4 fariseus. A nível da Bíblia, por exemplo, você vai ver que quando Neemias se levanta para restaurar a cidade, o grosso das pessoas que estavam a favor do projeto, ou melhor, o número de pessoas que estavam a favor do projeto era maior do que o número do quê? Dos opositores. Eu posso ouvir um amém? Que era Sanballat e quem?
você tem que ser amado. E você vai ser amado no nome de Jesus. Se até hoje você não era amado, Deus vai te dar graça para ser aceito, para ser aprovado pela maioria no nome de Jesus. Amém. Mas veja, o pastor dizia, Jesus era muito amado, era tão amado que até as crianças ouviam e todo mundo, oh Jesus, 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 Jesus. A Bíblia vai falar que uma multidão, um grosso número de crianças vinham a ele. E os discípulos, não os censuro, estavam a fazer o seu trabalho, óbvio. Cara, é muita criança, o mestre não vai dar conta disso, vão deixar cair o mestre. Eles tentaram fazer o protocolo, não é? Jesus disse, ei. Você já viu que Jesus nunca impediu, ou melhor, nunca interferiu no protocolo dos discípulos? Várias pessoas vinham ao encontro de Jesus, e quando os discípulos tentassem colocar barreiras, Jesus não falava nada, continuava a caminhada. Vocês achavam que ele não estava a ver o impedimento das pessoas? Ele estava a ver. Mas quando chegou os meninos, foi o único momento que Jesus parou. Disse, não façam isso. Vocês estão a bloquear o que vocês deviam aprender. Eu posso ouvir um amém? Vocês estão a bloquear com o que vocês deviam aprender. Eu acredito que os discípulos talvez não perceberam o que Jesus queria dizer. Lá vai Jesus e diz assim, ouça, quem não for como essas crianças, esse reino que eu vos falei em Mateus 6, nunca vai herdar. A não ser que você se torne criança, ou melhor, a não ser que você se torne como criança, será impossível o quê? Herdar esse reino. E quando Jesus está a falar de ser como criança, eu me lembro de uma conversa entre Jesus e Nicodemos, em que Jesus falava sobre o novo nascimento, e ele disse, mas eu já sou de idade avançada, voltarei para o ventre da minha mãe. E não tem nada a ver com você morrer ou acontecer uma ação científica, você toma uma pílula e volta novamente para o ventre da sua mãe. Não tem nada a ver com isso. O que Jesus estava aqui a exortar os discípulos era na conduta, era na personalidade. Você já viu como é que é uma criança? Uma criança não guarda mágoa, uma criança não guarda rancor, uma criança não tem mau coração, uma criança não tem maus pensamentos, uma criança não é maliciosa, uma criança não é invejosa. O que Jesus estava a apresentar aos discípulos, ouça, para herdar o reino dos céus tem que ter um coração o quê? Puro. Para herdar o reino dos céus tem que ter um coração limpo. Para herdar o reino dos céus tem que ser uma pessoa íntegra. Ou seja, quando Jesus fala aos discípulos sobre ser como criança, Jesus está a apresentar aos discípulos pressupostos. Não é sobre voltar a ser um menino, não. São pressupostos, são características que você e eu devemos possuir para sermos o quê? Legítimos cidadãos, legítimos representantes do quê? Do reino de Deus. Então, se havia alguma dúvida de caminhos a trilharmos para sermos, como é que se diz? Meu Deus, quando há aquela questão de concurso público, sermos avaliados e alguém falou o quê? Não percebo. Não, de ser admitidos, isso, não é? Sermos aceitos, isso, essa é a expressão correta. Para sermos, são requisitos e pressupostos que nos farão sermos aceitos como o quê? Representantes do céu na terra. Então Jesus está a dizer, se há alguma dificuldade na tua interpretação do que ser e fazer para ser aceito como representante do reino, olhe para as crianças. Elas são limpas, elas são puras. Outra coisa, nós vamos falar próxima semana sobre isso. Elas não têm preocupação, elas confiam no Pai de forma cega. Você já viu quem tem filhos, sobrinhos, netos a viver com ele? Você já viu ela ir dormir e a pensar assim, meu Deus, amanhã vamos comer o quê? Ele vai dormir com uma certeza, amanhã vou ter que comer. Aliás, ele nem pensa nisso. Ele acorda e às vezes 8, 9 horas ele já está perguntando, mamãe, ainda não tem mata-bicho. Porque ele sabe que a mamãe tem que fazer o quê? Às vezes a mamãe nem dormiu. A dizer, amanhã vão matar bicho às 12 para ser já o almoço. Mas a criança não tem preocupação. A criança confia plenamente no Pai.
A criança descansa no pai. A criança, ela é pura. Jesus está dizendo, cara, você tem que ser puro como elas. Vocês têm que ser limpos como ela. Vocês têm que ser despreocupados e focar nas coisas essenciais. Então veja, para herdar esse reino é preciso sermos o quê? Como crianças. O que eu e você não devemos fazer? E que se fizermos vai nos levar a perder o reino. E aqui nós vamos abrir várias passagens, porque eu quero ser bíblico. Porque nós estamos na fase do politicamente correto. E na fase do politicamente correto, o pastor já não pode ser mais pastor. Amém? O pastor já não pode ser mais pastor porque é preconceituoso, é xenofobia, parou no tempo, do tempo das cavernas. Eu sou pastor, eu pego Bíblia. Eu posso ouvir o amém? Então vamos pregar a Bíblia. Efésios capítulo número 5. Quem não herdará o reino dos céus? O que eu e você não podemos fazer a fim de conservarmos esse reino? Efésios capítulo número 5. Quem já achou, diga amém. Versículo número 5. Rapidamente, por favor. Só o versículo 5. Efésios capítulo de número 5. Versículo 5. Porquanto podeis estar bem certos disso, nenhum imoral ou impuro, ou ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Amém. Ou seja, nós estamos a ver aqui o quê? Características completamente opostas de quem? Das crianças. As crianças não são idólatras. As crianças são instruídas do que devem fazer. As crianças não são gananciosas. Elas às vezes nem sequer... mas as crianças não gostam de partilhar. Ela não sabe. Ela às vezes é só gulosa. Até que você ensina, tem que partilhar, tem que partilhar, tem que partilhar. E aí ela vai começar a fazer o quê? A partilhar. Nós estamos a ver aqui o quê? Características completamente o quê? Opostas de quem? Das crianças. Gálatas, abra aí, capítulo número 5, versículo número 21. Pastor, assim como está a falar a Bíblia, não vamos falar que eu sou preconceituoso, ou homem das cavernas, ou xenófobo, sei lá como se diz isso. Gálatas capítulo número 5, versículo 21. Quem já achou, diga amém. Amém. Já? Pode ler. Diz assim a palavra do Senhor. Inveja, embriaguez, orgias e tudo quanto se pareça com essas perversidades, contra as quais vos advirto, como já vos preveni antes, os que as praticam não herdarão o reino de Deus. Na minha versão diz assim: invejas, homicídios, bebedices, glutonarias. O pastor vai fazer um pause aqui. Eu já disse aqui na igreja várias vezes que tem pessoas que vão para o inferno sem saber. Eles vão chegar no inferno e vão dizer: como é que eu cheguei aqui? Eu não adulterava, eu não fornicava, eu não matava, eu ajudava o próximo. Jesus está dizendo: os que comem muito, os que comem além da conta, vão para o inferno. Isso está na tua. Eu posso ouvir o amém da igreja? Quer dizer que tem que ter uma medida de quê? Comer um pouco, respira, vai passear, depois vem, serve mais um pouco. Bíblia quer dizer que você pode, ouça, você pode morrer na mesa e ir diretamente para o inferno por causa do tamanho do prato. Oh, a igreja está a rir. Aleluia. Os obreiros estão a rir mais depois de mais. Há essa prática, né? Ela caiu por terra hoje no nome de Jesus. Você já viu o quão triste deve ser para alguém
chegar no inferno, ele dizer, eu quero eu quero um recurso. E Deus dizia, ok, o que é que tens a dizer? Mas Senhor, eu jejuava, eu orava, eu ajudava as pessoas, o meu caminho era reto, eu me desviava do mal. E Deus disse assim, hold down, uma tela, aquelas telas LG, né? 125 polegadas, para você, Full HD, Smart TV, Screen Touch, todas as tecnologias aí. Para Deus dizer, meu filho, watch this. Gabriel, pode play aí. E você com a panela, a barriga inchou, mas você já não dá, você põe água para empurrar. Já dizer, meu filho, só foi por isso. Eu velo a minha palavra para fazê-la cumprir. Amém. E coisas semelhantes a estas, há um grupo de pessoas que sabe o que o pastor fez um pause nesse ponto. Isso aqui é uma luta que nós temos aqui na igreja, que nós tínhamos. Isso é que temos que aumentar o índice de jejum também, porque o jejum ajuda a fechar o estômago, não ajuda? Acerca das quais declaro, como já antes vos disse, os que cometem tais coisas não farão o quê? 1 Coríntios capítulo número 6. Vamos acelerar. Eu disse que a mensagem ia ser rápida. 1 Coríntios capítulo número 6. Já? Versículo número 9, pode ler. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos deixe enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem os que se entregam à prática homossexuais de qualquer espécie. Lê mais uma vez. Lê com calma, não precisa ter pressa para as pessoas ouvirem. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Ok. Não vos deixem enganar. Ok. Nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem os que se entregam a práticas homossexuais de qualquer espécie. O pastor que criou isso? Isso é? Ou seja, o que nós estamos aqui a ver, pode sentar, filho, obrigado. O que nós estamos aqui a ver não é nada mais, nada menos do que pressupostos. Jesus, quando orava com os discípulos, ele disse: venha a nós o quê? O seu reino. Mas a Bíblia está a indicar, pelo próprio Jesus, que mesmo que você ore, nem todos, por isso é que você vai para a rua, e eu já disse aqui na igreja várias vezes, que nem todo mundo que diga em nome de Jesus sai, o mal vai sair. Por quê? Porque o poder de Deus, que é a cultura do reino, ele não vai repousar sobre quem? Sobre todos. A capacidade de carregar a glória de Deus, ela não vai repousar sobre quê? Sobre todos. Ouça, é impossível alguém que pratica tais coisas, o que a Bíblia está a dizer, é impossível ser tido como quem? Cidadão do reino. Tem que ter os pressupostos, os requisitos. Ou seja, para entrar no reino é como uma candidatura. Eu posso ouvir um amém? É como uma candidatura. Há uma vaga, há um posto, há uma posição, e você chega naquela posição e diz: dessa forma você não consegue manifestar, dessa forma você não é representante ideal. Para ser um embaixador e sair daqui de Angola e ir para o Zimbábue, para o Botsuana, para representar Angola como embaixador lá, você vai para o Ministério das Relações Exteriores e eles têm pressupostos, requisitos que o camarada que quer aquela função deve ter para poder o quê? Assumir aquele cargo. De outro modo, ele simplesmente vai ser o quê? Reprovado. Veja, eu preciso que a igreja entenda que quando nós falamos sobre herdar o reino, porque você tem essa percepção,
Nós não estamos a falar sobre os céus. Que é o quê? Que é a terra-mãe. Quando nós estamos a falar sobre herdarmos o reino, nós estamos a falar sobre o direito de o podermos representar aonde quer que a gente esteja. Quando Jesus está a falar herdar o reino, veja, a grande preocupação de Jesus e de Deus nunca foi me levar e te levar para a glória. Porque se fosse me levar e te levar para a glória, Ele não nos criaria aqui, Ele nos criaria lá. Deus criou um mundo para você representá-lo. Um mundo em que você é rei. Um mundo em que você é sacerdote. Um mundo em que você é o principal. Um mundo em que você é o cabeça. Um mundo em que você foi colocado para exercer domínio. Um mundo em que você que comanda. Um mundo em que você tem voz. Um mundo totalmente para o teu serviço. Se o plano de Deus fosse nos levar para os céus, Ele não nos traria para a terra, nos criaria nos céus. Veja, vou lhe dar um exemplo. O pastor está a dizer claramente que herdar os céus não tem nada a ver, ou herdar o reino, não tem nada a ver com você e aonde? Para os céus. Eu vou lhe dar um exemplo. Nós estamos a falar de realeza, né? De reino. Eu acredito que esse é o nome do cara, Príncipe William, o cara que renunciou a monarquia. É William? Henry, vamos falar Henry. 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 That's right now. Thank you. O príncipe Henry, esse aí, renunciou à monarquia. Mas eu vi uma notícia algumas 3 semanas atrás que os filhos dele, come on somebody, já receberam o quê? O título de príncipes. Eles não estão em UK. Eles não estão lá no palácio. Eles não estão em Londres. Eles nem foram lá para ser condecorados. Eu não sei se eu estou a pregar para alguém. Eles não foram para a casa da rainha, ou agora onde está o rei. Não, eles não foram para a monarquia. Foi um processo administrativo. Foi um processo de documentos. Eles estão, acho que agora estão nos Estados Unidos, não é? O pai mandou os documentos dos filhos para... Qual é a cidade onde está o coisa? Não, onde está o Palácio Real. O Palácio Real daqui, da monarquia britânica. Scotland. É isso? É que? Qual é? O nome do coisa, é esse aí, esse nome difícil de se falar. Eles não foram para lá, eles estavam nos Estados Unidos. O pai pegou a certidão de nascimento. Ele disse assim: esses aqui são meus filhos. Se não puderem ser, por serem meus filhos, vão sê-lo por serem netos da minha mãe, bisnetos da minha avó. Os meninos nunca foram para o Palácio Real. Mas por que eles se tornaram príncipe? Porque eles reúnem os requisitos. Porque eles reúnem os pressupostos. Porque eles têm tudo o que é necessário para eles assumirem aquela função. E sabe o que mais? Eu acredito que eles ainda não estão indo para a escola. Daqui a nada eles vão começar a ir para a escola. E na escola vão ser chamados de... Não sei o nome dos meninos, mas o pastor vai falar aqui o nome hipotético. Na escola eles vão ser chamados de Príncipe Baron, Príncipe Charles. Mas você não está no palácio. Mas eu sou príncipe. Nos Estados Unidos, quando eles saírem, eles vão sair com escolta, num Range Rover blindado, num Escalade blindado. E aonde quer que eles entrarem, eles vão preocupar a nação americana. Esses meninos não podem morrer aqui. Esses meninos não podem ser assaltados aqui. Esses meninos não podem ser sequestrados aqui. Por quê? Porque eles não eles estão aqui, mas eles não são daqui. Eles representam um reino. Se nós atacarmos esses meninos, vão trazer problema para a nossa nação, porque o reino deles vai se mover contra a nossa nação. Eu não sei se eu estou a pregar para alguém nessa manhã. Então veja, a
assumir o reino, herdar o reino, nunca foi esse o plano nem a visão de Jesus. É por isso que Jesus, quando estava orando, estava a dizer: vamos nós ao teu reino. Jesus estava a dizer: Deus, nós estamos na terra, que o teu reino venha sobre nós, que nós tenhamos a autoridade de o representar, a autoridade de o manifestar, a autoridade de sermos guardados e protegidos por Ele. É por isso que há anjos a te guardarem, é por isso que há anjos a te escoltarem, é por isso que há anjos para te protegerem. Por quê? Porque os anjos são a guarda do reino. A partir do momento que você herdou o reino, eles devem guardar a tua vida, guardar a tua casa, guardar a tua família. Por quê? Porque você reuniu os pressupostos de cidadão. Veja, eu vou lhe dar mais um exemplo, para você ver que o que eu estou a dizer é bíblico. Apocalipse capítulo número 20. Mas vamos ler, para você entender o que a Bíblia vai dizer. A Bíblia fala nessa passagem, do versículo 1 ao 6, que vai chegar uma estação que Satanás vai ser aprisionado por 1 milênio, 1000 anos. E nessa estação, que é a estação da primeira ressurreição, nós vamos o quê? Reinar com Cristo aonde? Aqui na terra. Pastor, não estou a perceber. Significa que os que morreram em Cristo, quando chegar a segunda vinda de Cristo, mesmo que estejam no céu, a Bíblia fala que os seus corpos serão ressuscitados com Ele, e nós vamos fazer o quê? Descer novamente aqui para a terra. Não é para o reino ir, não é sobre irmos ao reino. O plano ideal de Deus sempre foi me colocar e te colocar aqui na terra, para governarmos na terra, para reinarmos na terra, para manifestarmos a glória na terra, para manifestarmos a autoridade na terra, para manifestarmos o seu poder aonde? Na terra. Leia aí, Apocalipse capítulo número 20. Alguém abra rapidamente, do 1 ao 6. Apocalipse capítulo 20, versículo 1. Então observei que desceu do céu um anjo com a chave do abismo e uma grande corrente em suas mãos. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Lançou-o no abismo, onde o fechou, e pôs um selo sobre ele, para que não enganasse mais as nações, até que os 1000 anos se completassem. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Olhei e vi alguns tronos, e foi entregue o poder de julgar aos que neles se assentaram. E vi as almas dos que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Os que não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam um sinal na testa nem nas mãos. Eles reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Pode parar aí. Os que já tinham morrido, os que não se dobraram ante Cristo, os que não se dobraram ao sistema da besta, o que aconteceu? Os 1000 anos que Jesus vai reinar aqui, todos vão ressuscitar. E a Bíblia vai dizer que Deus vai criar tronos. Jesus vai estar no sublime trono. Os que morreram em Cristo vão estar nos seus tronos, com direito de julgar Satanás, demônios, anjos caídos. E estaremos a fazer o quê? Durante 1000 anos no céu. Pastor, meu avô já foi no céu. Se morreu em Cristo, vai voltar para a terra. Nunca foi sobre irmos, sempre foi sobre trazermos a cultura. Abra aí Salmos capítulo 115. Eu já estou a terminar minha mensagem. Vai ser chap chap, bangalá, bum bum, amém. Vai ser rápido. Salmos 115, quem já achou, diga amém. Versículo número 16. E você vai perceber o porquê que nunca foi sobre irmos, mas sobre trazermos algo. O que diz aí versículo 16? Bem que sou teu servo. Sim, sou teu servo. Salmos 115, 16. Salmo 115. Isso, os seus. Mas a terra deu aos filhos de Adão. Deus está a dizer, ouve. My business is here in the heaven. Your business is there in the heart. A terra é vossa, o céu é meu.
Uns já estão felizes. Morri e vi, Deus vai falar por algum tempo. Porque daqui a nada vais voltar de novo. Sabe o que eu e você nunca vamos ficar lá eternamente? A Bíblia está a dizer, calma. O céu é meu. A terra é vossa. Aqui eu mando. Lá mandam vocês. Aqui eu domino. Lá dominam vocês. Aqui eu influencio. Lá influenciam vocês. Aqui eu tenho poder. Lá vocês é que têm que manifestar esse poder. Aqui eu tenho a minha glória. Lá vocês é que têm que manifestar a vossa glória. E deixa eu explicar algo. Porque se todos nós, como reis e sacerdotes, estivemos nos céus com Deus, nós somos useless. Não temos utilidade alguma. Não temos validade alguma. Não temos proveito nenhum. É por essa razão que você vê um homem que tem agora 70 e tal anos, andou a vida toda na saia da mãe, saía pela rua e todo mundo chamava príncipe, 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 mas não fazia absolutamente o quê? Nada. Não tomava nenhuma decisão, não tinha nenhuma influência no reino, não tinha nenhuma influência no governo. Por quê? Porque a Queen estava no trono. Enquanto você estiver ao lado do rei, você não tem autoridade nenhuma. É preciso que o rei saia. E o nosso rei, que é o rei de todos os reis, é eterno e ele não sai. Então veja, para Deus não te frustrar, ele está a dizer, a equação perfeita não é que eu saia, que seja constituído um reino, para que você vá para esse reino e você governe sobre esse reino. O filho da rainha Elizabeth, que agora é Charles, né? O rei Charles, está com quantos anos? 75, 77, não é? Por aí, não é? 15? Não, 15 vezes alguma coisa. O cara já está velho. Nunca governou. Tinha benefícios do reino. Uma boa casa, carro, roupa, viagens, tudo que o reino lhe pudesse providenciar. Mas governar como tal, ele nunca fez. Por quê? Porque existia alguém no trono. Deus quer que eu e você sejamos o quê? A sua extensão. Só que veja, para que isso aconteça efetivamente aqui na terra, eu e você não podemos o quê? Viver de qualquer forma, viver de qualquer maneira, andar de qualquer jeito, andar de qualquer maneira. É preciso que haja uma vida de quê? De renúncias. É preciso que a gente seja o quê? Como criança. Vigiar o nosso coração, vigiar as nossas ações, vigiar os nossos pensamentos, vigiar as nossas atitudes. Por quê? Porque a partir do momento, por exemplo, na monarquia acontece muito isso. Eu já vi em filmes, e na verdade os filmes são uma reprodução da vida real, de que se o filho ou alguém dentro da monarquia romper com alguns requisitos da monarquia, ele pode ser, eu não sei qual é a expressão correta, mas é como se fosse destituído da sua função. Até que faça o quê? Até que reúna novamente os requisitos. É por isso que um louco na rua, ele nunca vai poder usar o nome de Jesus. Porque todo mundo pensa que, não, o nome de Jesus tem poder, então qualquer pessoa vai dizer, em nome de Jesus sai, em nome de Jesus abra-se, nome... Não funciona como isso. O que é o poder? Ouça, o poder é a plataforma que dá autoridade ao nome de Jesus. Se você não tem poder, você pode gritar o nome de Jesus quantas vezes você quiser. Vai ser difícil o resultado, gente. Senão qualquer pessoa, de qualquer forma, a pessoa está embriagada. Homossexualismo, lesbianismo, mas as pessoas estão mergulhadas nisso, drogas, e acordou e diz em nome de Jesus, paralítico, levanta-te e anda. A Bíblia está a dizer que alguns homens estavam a repreender demônios. O que é que eles tinham? Eles conseguiram fazer o demônio se manifestar, mas eles não tinham autoridade para fazer o quê? O demônio sair. Quando eles foram expulsar o demônio parou e disse, ei, eu conheço Paulo. Quando o demônio está a dizer eu conheço Paulo, o demônio está a dizer Paulo tem autoridade. Eu vou falar uma coisa que vai te chocar. Você sabia que demônios podem sair só com a tua autoridade, sem você usar o nome de Jesus? Porque há uma dimensão em que você cresce em Deus. Há uma dimensão que você cresce em Deus.
Aleluia. A Bíblia vai dizer que os demônios, como nós fomos exaltados com Cristo, estamos sentados à direita do Pai com Cristo, nós temos os demônios debaixo dos nossos pés. O próprio Jesus ainda estava vivo, não estava morto. Disse: eu vos dei poder, eu vos dei autoridade. Você pode crescer tanto em Deus que o mundo espiritual te conhece, que quando você chega, eles sabem: minha dor de cabeça chegou, essa mulher vai me dar problema, esse homem vai me trazer problema. É por isso que eu estava a dizer: nós conhecemos Paulo. Vou lhe dar um exemplo. Paulo cortava as peças da sua roupa e mandava para cidades onde tinha enfermos, e os enfermos eram curados. Paulo não andou lá e dizia assim: em nome de Jesus seja curado, em nome de Jesus. Era a unção que ele carregava, era a autoridade que ele carregava. Vou lhe dar um outro exemplo. No Antigo Testamento faziam-se milagres, sinais, maravilhas, prodígios, e eles tinham o nome de Jesus. A Bíblia fala que o profeta morreu, enterraram seu corpo, e quando estavam na guerra, um morto caiu no buraco onde estava o quê? O osso do profeta. O morto ressuscitou. Alguém diga power. Alguém diga power. Alguém diga power. Essa é a cultura do reino que eu e você temos que representar aqui na terra. É possível você ter autoridade tal que as coisas não te resistem. Ouça, eu não estou a dizer que o nome de Jesus não vai ser possível, até porque essa autoridade vai ser construída na base do nome de Jesus. Eu quero trazer equilíbrio aqui para a igreja, amém? Não quero que você esteja a desenvolver coisas erradas e achar: não, eu sou maior do que Jesus, eu sou melhor do que Jesus, eu já tenho a minha autoridade, eu não preciso de Jesus. Não é isso. Todos precisamos de Jesus. Jesus é o cabeça da igreja. Jesus é a base que projeta o Espírito Santo para derramar autoridade sobre ti. Porque a Bíblia vai falar que Jesus disse aos discípulos: assim como eu não vim falar de mim, o Espírito que virá para falar de mim. Ou seja, o Espírito não te enche de poder se ele não entender que a base, o fundamento de você querer essa autoridade é trazer honra e glória ao nome de Jesus Cristo. Isso merecia um aplauso. Isso merecia um aplauso. Veja, quem herdará o reino? Herdará o reino aquele que participar da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. Aquele que tiver parte da morte de Cristo, aquele que se negar a si mesmo, estiver disposto a carregar a sua cruz, aquele que estiver disposto a honrar o que Jesus fez por ele na cruz, aquele que estiver disposto a associar-se com o sacrifício da morte de Cristo, esse será um potencial candidato a fazer o quê? A herdar o reino. A Bíblia vai falar no livro de João, capítulo do número 3, versículo do número 14, que como Moisés ergueu a serpente no deserto, era necessário que o quê? Que o Filho do Homem fosse o quê? Fosse erguido. Na verdade aqui a Bíblia não está falando nada mais, nada menos do que quê? Do que da crucificação do nosso Senhor e Salvador, o quê? Jesus Cristo. E o que aconteceu quando Moisés ergueu, presta atenção, a serpente no deserto? Números capítulo número 21 vai falar, ouça, que o povo abominou contra Deus. O povo fez um voto com Deus, não cumpriu o voto. Depois de não ter cumprido o voto, começou a murmurar, e como consequência disso, a Bíblia diz que Deus enviou serpentes, e as serpentes feriram alguns estavam envenenados, e outros acabaram mesmo morrer à medida que eram mordidos pelas serpentes. Então Deus deu uma orientação a Moisés. Moisés fez uma serpente de bronze, ergueu a serpente no deserto, e quem olhava para a serpente era completamente curado. E o que João está a dizer? Da mesma forma que Moisés ergueu a serpente,
para a cura dos infectados. Jesus está a dizer, vai ser necessário. Aqui era Jesus a dizer em João 3, vai ser necessário que eu seja erguido para a cura dos infectados. Vai ser necessário que eu seja erguido para a libertação dos oprimidos. Vai ser necessário que eu seja erguido para quebrar maldições. Vai ser necessário que eu seja erguido para poder o quê? Dar acesso aos que não têm acesso ao reino, para poderes dar acesso à glória, para poderes dar acesso ao poder, para poderes dar acesso à utilização do meu nome, para poder me sentar à direita do Pai e eles se sentarem juntamente comigo, assim como a serpente foi erguida no deserto e quem estava a perecer deixou de perecer. Vai ser necessário que eu seja erguido para que aqueles que estão a perecer, ao olharem para mim, ao clamarem o meu nome, a se ligarem a mim, ao se associarem a mim, o seu sofrimento chega a fim, as suas maldições chegam ao fim, as enfermidades chegam ao fim, as suas dores sejam saradas, as suas mágoas sejam saradas. Assim como a serpente foi erguida, eu terei de ser erguido para a libertação da vida deles, para a salvação da vida deles, para a libertação das suas casas, para a libertação das suas famílias. Assim como a serpente foi erguida, eu terei de ser erguido para dar-lhes o quê? Acesso free ao reino do meu Deus. É por essa razão que a Bíblia vai falar que a hora nona, quando Jesus exclamou, o véu do templo se rasgou como um sinal de que agora todos podemos aceder ao trono, agora todos podemos aceder à presença do rei, agora todos podemos clamá-lo, todos podemos buscá-lo, todos podemos falar diretamente com ele. Por quê? Porque eu, Jesus, sou o vosso mediador. Ouça, o que nos dá acesso ao reino, na verdade, acima de todas as coisas, é a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Eu lhe garanto que se Jesus não morresse e não ressuscitasse, eu e você não seríamos o que somos em Deus. Ouça, o que me torna e o que te torna o que nós somos em Deus, o que nos torna o que somos em Deus, não é outra coisa senão a morte e a ressurreição de Cristo. O que me dá o poder que eu tenho espiritual, o que te dá o poder que você tem espiritual, ouça, o que me dá os direitos que eu tenho em Deus na dispensação da graça, foi o facto de a missão de Cristo não ter sido uma missão fracassada, não ter sido uma missão obsoleta, não ter sido uma missão sem sucesso. Jesus cumpriu a sua missão com sucesso. É por isso que a Bíblia vai falar que com a sua morte ele comprou para Deus todos os povos, tribos, línguas e nações. Ouça, veja aí, quando a Bíblia fala, presta atenção, quando a Bíblia fala que Jesus ascendeu aos céus e sentou-se o quê? À direita do Pai, e que nós ascendemos junto com ele, e nós estamos, presta atenção, e nós estamos o quê? Assentados juntamente com ele à direita do Pai. A Bíblia não está a dizer que no trono de Deus existem o quê? Duas cadeiras ou dois tronos. Você vai ler de Gênesis a Apocalipse, você nunca vai encontrar nenhuma referência de que existam dois tronos ou duas cadeiras aonde? No mesmo trono. Eu muito provavelmente em filmes ou mesmo até em monarquia, eu vi a tomada de posse do rei Charles. E se você prestar atenção, você pode ir para o YouTube, você vai encontrar esse vídeo. Tem uma cadeira enorme, vermelha, bonita. E aqui nessa posição, a única pessoa que estava quem era? O rei Charles. Os conselheiros, os generais, estava tudo aqui à volta, tudo ali à volta. Um único trono, uma única cadeira. Pastor, então a Bíblia está errada? Não, a Bíblia não está errada. Na verdade, quando a Bíblia está a dizer, por quê? Porque Jesus é Deus. Aleluia. Na verdade, o que aconteceu quando Jesus veio é a palavra de Deus que saiu de Deus e se tornou carne. João é que fala isso. Ouça, quando a Bíblia fala da mão direita de Deus, sabe o que a Bíblia está a dizer? Está a falar da autoridade de Deus.
Jesus é a autoridade de Deus. É por isso que Apocalipse você viu que é Ele que vai descer e vai sentar conosco. E Ele é que vai estar a julgar Satanás. Ele é que vai estar a julgar as trevas. Ele é que vai estar a julgar demônio. Pastor, não percebi. Significa que quando a Bíblia está a dizer que nós estamos sentados à direita do Pai com Cristo, a Bíblia está a dizer que a autoridade que Jesus Cristo tem, você também tem. Ah, você não entendeu. A mão direita de Deus fala da autoridade de Deus. E a autoridade de Deus é Jesus Cristo. E Jesus está sentado no lugar em que eu e você também estamos sentados. Ou seja, o reino se abriu. Ele voltou para lá, nos levou com ele. E o que ele conquistou, conquistou para nós também. Ele conquistou a autoridade. Por isso é que ele, antes mesmo de subir, ele já disse: ei, eu vos dei autoridade. Não existem dois tronos no céu. Não existem duas cadeiras no mesmo trono. Só existe uma palavra que voltou, que é a autoridade de Deus. E da mesma forma que Ele se tornou autoridade, Ele te tornou autoridade. Mas tudo isso nós devemos ao facto dele ter dito: eis-me aqui, envia-me a mim. Eis-me aqui, envia-me a mim. E Ele ter cumprido uma missão, carregado uma cruz que era tua, ter pago um preço que era meu, ter suportado um sofrimento que era para nós suportarmos. Ouça, então quem não fizer parte do cálice da morte de Cristo, não fará parte da glória de Cristo. Você quer dar o reino? Você tem que fazer parte da morte de Cristo, do cálice de Cristo, da crucificação de Cristo. E como é que eu faço isso? Morrendo com Ele, morrendo para Ele e morrendo por Ele. Matar o meu homem, matar o meu eu, matar os meus caprichos, matar os meus desejos, sobretudo aquelas coisas que eu e você sabemos que são abominação diante de Deus. Sobretudo aquelas coisas que ninguém precisa te pregar, porque todo homem no seu subconsciente tem a noção do certo e do errado. Até quem está fazendo o errado procura um criminoso, um altamente procurado, e pergunta a ele, sem muitos rodeios: você acha que o que você faz é certo ou errado? Ele vai querer dar um fundamento, é a pobreza, é as necessidades. Mas se ele for sincero contigo, ele vai dizer: eu estou consciente de que o que eu estou a fazer é errado. Todo mundo no seu subconsciente sabe que matar é errado, que adulterar é errado. Porque você tem a tua mulher, você sabe que se ficar com uma outra mulher é errado. É por isso que os homens fazem o quê? Fazem no oculto. É por isso que o ladrão, antes de assaltar, programa, projeta, controla a sua vida pessoal. Por quê? Porque ele sabe que isso é errado. Porque ele sabe que isso vai trazer consequências para mim. Aleluia. Todo mundo sabe o que é errado. Por isso é que você vê às vezes algumas pessoas bebem até apanharem uma ressaca de morrer. E eles começam a jurar: eu nunca mais vou beber. Eu nunca mais vou beber. Porque ele sabe que ele excedeu, que ele exagerou, que o que ele fez ele não devia ter feito, porque estava a destruir, porque ele ia ver a morte. Todos nós temos a consciência do errado. E sabe quando essa consciência chegou a nós? Com a queda do homem. Começamos a andar com os olhos naturais e deixamos de andar com os olhos espirituais. Mas quando eu e você fizermos parte do cálice de Cristo, nós vamos fazer parte, sem exceção, da glória do reino de Deus. Até aqui a palavra do Senhor. Você pode celebrar o Rei Jesus.